Uma das melhores notícias de se dar aqui no escritório, que nossa equipe tem o maior prazer de comunicar ao cliente, é quando o I-140 foi aprovado. É uma alegria geral saber que o seu pedido de Green Card foi aprovado pelo governo americano. Mas calma, essa não é a última etapa e ainda tem um caminho relativamente longo depois da aprovação do I-140. É justamente sobre ele que a gente vai conversar hoje. Quero explicar para você cada uma das etapas e dos passos que são tomados depois que você recebe a aprovação do seu pedido de Green Card. Fica conosco, você vai entender agora todas as etapas até chegar ao seu Green Card. Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e sempre traz informações de forma transparente e objetiva sobre tudo que está acontecendo aqui na América. Meu nome é Davi Aragão, quero compartilhar com você um pouquinho da nossa experiência sobre como obter Green Card aqui nos Estados Unidos. A gente faz uma série de vídeos explicando várias etapas e hoje eu quero falar o que acontece após a aprovação do I-140. Vamos então começar entendendo o que é o I-140? Nada mais é do que o formulário que nós utilizamos para aplicar um pedido de Green Card baseado em emprego. É isso mesmo, Employment Based Visa. Isso é utilizado para os vistos EB1, EB2, EB3 e EB4. Todos eles utilizam o formulário I-140 justamente para solicitar um Green Card. Ele é enviado diretamente para a USCIS, que faz a análise e a aprovação, enviando a carta de aprovação desse pedido para o peticionário, para o aplicante do visto. A partir desse momento, começa uma nova fase. É justamente essa nova fase que a gente vai explorar agora. É bom aqui a gente deixar claro que o I-140 não é o Green Card, é o processo que leva até ele. O seu Green Card, de fato, vai ser emitido só após a entrevista. A gente vai explicar isso. Primeiro, fazer uma separação básica. Existem duas formas diferentes de aplicação. A aplicação por ajuste de status, quando o indivíduo está dentro dos Estados Unidos com algum outro visto regular, faz a aplicação do I-140, tem ele aprovado e segue todo o processamento do visto, ou melhor, do Green Card dentro dos Estados Unidos, ou então processamento consular, quando toda a segunda fase de obtenção do Green Card se dá através de um dos consulados americanos espalhados pelo mundo. Então toda essa segunda fase vai acontecer no consulado do seu país. Independente da forma escolhida, tem uma coisa que é muito importante entender, a conhecida Priority Date, ou seja, data de prioridade do seu visto, e é justamente isso que a gente vai falar agora, descomplicando uma coisa muito importante, que é o Visa Bulletin e a importância dele para você entender essa segunda fase. A sua Priority Date, ou seja, a sua data de prioridade, é o dia em que a USCIS recebeu formalmente o seu formulário 140, ou seja, o dia em que seu pedido foi protocolado junto à agência imigratória americana. Essa data se torna a sua Priority Date e ela vem descrita lá no Receipt Notes, ou seja, aquela carta que você recebe da USCIS dizendo que o seu pedido de 140 de fato foi protocolado, tem uma data de Priority Date. Aquela é a data mais importante do seu processo, que é ela que vai determinar quando o Green Card vai estar disponível para você. Vai explicar isso logo logo. O segundo documento importante para você conhecer é o Visa Bulletin. Esse é um documento emitido todos os meses pelo Departamento de Estado e é justamente ele que organiza a fila de distribuição e entrega do Green Card. É justamente o Visa Bulletin que diz se a sua Priority Date está current, ou seja, um Green Card está disponível para você naquele momento. Então vamos dar um exemplo prático aqui explicando especificamente o Visa Bulletin. Ele é basicamente dividido em duas categorias, família e emprego, e em cada categoria ele tem duas tabelas. A primeira tabela é a Final Action e a segunda a de Dates for Filing. Vamos entender como que funciona melhor essas tabelas. Essas tabelas têm por objetivo dizer quando um Green Card pode ser emitido ou então quando os documentos podem ser enviados para o NVC. Basicamente, o que a gente precisa entender é o seguinte: se você aplicou para um pedido de visto no dia 1º de julho de 2024, você dá uma olhada no Visa Bulletin e a data da Priority Date dentro da categoria do seu visto ainda está ali em junho de 2024, significa que aquele Green Card ainda não está disponível para você. Somente quando o Visa Bulletin alcançar ou ultrapassar a sua data de prioridade, ou seja, por exemplo, ele se tornar no dia 15 de julho de 2024, aí sim o Green Card está disponível para você e aí o seu processo vai poder continuar, vai dar continuidade ali no consulado. Eu vou voltar daqui a pouco a falar um pouco mais sobre o Visa Bulletin, mas primeiro vamos entender esse conceito e esse passo a passo após a aprovação do I-140. Primeiro, vamos trilhar o caminho de quem está fazendo o processo por ajuste de status, ou seja, já está dentro dos Estados Unidos com algum tipo de visto temporário, como turista, estudante ou trabalho temporário, e já teve a sua Priority Date contemplada pelo Visa Bulletin, ou seja, o Green Card já está current para o seu caso.
Se isso acontecer, a gente vai fazer o preenchimento e o protocolo do formulário I-485, que é justamente o formulário para ajustamento de status. Junto dele, nós vamos fazer o protocolo de outros 2 formulários. Um para solicitar a autorização de trabalho, que também é conhecida como Work Permit, e também a Advanced Parole, autorização de viagem para que o indivíduo possa sair dos Estados Unidos. É nessa fase que vai ser exigido para quem estiver fazendo ajuste de status aqui nos Estados Unidos, a realização dos exames médicos, que também serão enviados junto com o ajustamento de status. Então anota essa sopa de letrinhas. O formulário de ajuste de status é o I-485. O formulário para solicitação da Employment Authorization Doc, que é a Work Permit, autorização de trabalho, é o I-765. Já o formulário para solicitar Advanced Parole, autorização de viagem, é o I-131. E o formulário preenchido pelo médico com os resultados do seu exame médico é o formulário I-693. Todos esses formulários têm que ser enviados juntos em um pacote para fazer o ajuste de status. E detalhe, cada membro da família que estiver fazendo ajuste de status tem que mandar um pacote completo como esse. Então, se são 4 pessoas, serão 4 pacotes com todos esses documentos para poder fazer o ajuste de status. Uma vez que a USCIS recebe os pedidos de ajuste de status, ela vai emitir uma carta, ou seja, nada mais é que uma notificação de que ela sim recebeu o seu pedido de ajuste de status e que está tudo certo com ele. Em seguida, você vai receber uma outra carta solicitando a coleta de biometria. É quando haverá um agendamento para você ir até um posto da USCIS para poder fazer a fotografia e colher as digitais para o seu registro como imigrante aqui nos Estados Unidos. O processamento do Green Card dentro da USCIS não é tão rápido, ele pode levar aí de 6 a até 18 meses. E esse é o tempo necessário para que a USCIS possa providenciar o seu Green Card. Também pode haver uma entrevista nesse caso. Se a USCIS julgar necessário, ela vai agendar uma entrevista para poder corroborar todas as informações que estão contidas não só no seu processo do I-140, como também no de ajuste de status. Então, uma entrevista é esperada. E aí sim, após a entrevista, efetivamente vai ser impresso e entregue na sua residência o seu Green Card. O cartão chega no endereço que você informar para a USCIS e a partir desse momento você está documentado. E a partir desse momento você se torna um residente permanente autorizado aqui dentro dos Estados Unidos. A grande vantagem do ajuste de status é que você já pode solicitar, por exemplo, a autorização de trabalho de viagem, caso o visto anterior que você possuía não te desse essa alternativa, ou seja, um visto de estudante, por exemplo, não te autoriza a trabalhar. Já com ajuste de status, você pode fazer isso. Caso você estivesse aqui nos Estados Unidos já através de algum outro ajuste para um visto temporário que te impedisse sair dos Estados Unidos, a Advanced Parole é a que vai te autorizar a sair também do país e visitar o seu país de origem, por exemplo. Sim, o ajuste de status tem bastante vantagem e esse é o caminho para quem já está aqui nos Estados Unidos com o I-140 aprovado. Agora vamos falar um pouco sobre o processo consular, ou seja, quem está no seu país de origem, como muitos brasileiros que já têm hoje o I-140 aprovado e estão aguardando a emissão do seu Green Card. Quais são as etapas nessa fase? Para todo mundo que está fora dos Estados Unidos, o órgão que vai ser responsável pelo processamento do seu visto é o NVC, National Visa Center. E é justamente para ele que a USCIS vai encaminhar o seu processo depois da aprovação do I-140. A transferência do seu caso para o NVC acontece entre 30 a 90 dias após a aprovação. Quando o NVC recebe o seu processo, vai te enviar uma Welcome Letter, uma carta de boas-vindas dizendo que o seu processo já está no Centro Nacional de Vistos e que vai começar a ser processado o seu pedido de Green Card. Essa carta vai te trazer o NVC Case Number, que é o número de traqueamento do seu caso dentro do National Visa Center. É nesse momento que você vai fazer o pagamento da taxa de $445 para emissão do seu Green Card, além do preenchimento do formulário DS-260, que é justamente o formulário para quem vai imigrar para os Estados Unidos, se tornando residente permanente. Junto com o formulário DS-260, você vai enviar os seus documentos civis, uma lista de documentos para o NVC e irá qualificar esses documentos, que é mais conhecido como Document Qualified ou apelidado como DQ. Isso significa que todos os seus documentos foram recebidos e aceitos pelo NVC. E agora precisamos aguardar que a sua Priority Date seja contemplada pelo Visa Bulletin para que uma entrevista seja agendada lá no consulado. Quando a sua Priority Date se tornar current, o NVC vai agendar a sua entrevista no consulado. No caso do Brasil, o consulado americano que faz as entrevistas para a Green Card é o consulado localizado no Rio de Janeiro. Assim como no caso de quem faz o processo para ajuste de status, quem está fazendo o processo consular também precisa passar pelo exame médico. Existem algumas clínicas que são habilitadas pela imigração americana a emitir o formulário 693, que é essencial nessa fase final para a emissão do Green Card. Além do exame médico, também vai ser necessária a coleta da biometria em alguns centros de atendimento ao solicitante do visto, conhecido como CASV, onde também vão ser tiradas fotos e a coleta das digitais. Depois disso feito, aí sim vai acontecer a
entrevista no consulado. A entrevista é a fase final para aprovação do seu green card. A gente já até gravou um vídeo só explicando como funciona a entrevista e como você deve se preparar para ela. Nosso time vai deixar o card aqui em cima caso você queira saber como se preparar para a entrevista consular. E essa é a última fase, é a etapa em que, de fato, depois de aprovado na entrevista, o seu visto vai ser emitido. Nesse caso, como a gente está falando de um processo consular, o green card não é emitido no Brasil. Você vai receber um visto chamado Visa Pact, é um envelope que tem que ficar fechado até a sua entrada aqui nos Estados Unidos. Você recebe na sua residência esse envelope com todos os documentos necessários para sua entrada já como residente permanente aqui no país. Quando você entra aqui nos Estados Unidos, aí sim você entrega os documentos para o oficial de imigração do controle de fronteira, que vai sim registrar a sua entrada como residente permanente, vai ser cobrada a immigration fee, a taxa justamente para a emissão do seu green card, que você vai receber pelos correios na sua residência, depois de 30 ou 45 dias da sua entrada aqui nos Estados Unidos. Aqui um detalhe importante, diferente do processo de ajuste de status, em que a entrevista eventualmente pode ser dispensada pela USCIS, no caso do processo consular, a entrevista sempre vai acontecer, ela é obrigatória. Então nunca há dispensa da entrevista quando estamos falando da obtenção do green card pelo processo consular. A vantagem é que toda a família pode ser processada junto, ou seja, todos os membros da família recebem o green card ao mesmo tempo dentro do mesmo processo, o que facilita bastante. Agora, dicas muito importantes para quem está nessa fase, ou seja, está com o 140 aprovado, aguardando a entrevista. Primeira coisa, muito cuidado com o seu status, nunca fique em overstay, além do período autorizado por um visto aqui nos Estados Unidos. Isso pode colocar a perder todo o seu processo imigratório. Não infrinja de forma nenhuma a legislação imigratória americana, por exemplo, trabalhando sem uma autorização de trabalho. Isso também pode acabar com o processo de 140 aprovado, gerando uma negativa do seu green card futuramente. Mantenha sempre os seus contatos, como endereço, e-mail e telefone atualizados junto à USCIS para quando ele emitir uma comunicação ou enviar algum tipo de correspondência para você, chegue até o destino correto. Mantenha suas redes sociais abertas e livres de qualquer tipo de polêmica com os Estados Unidos ou que pode levar a você a ter um visto negado. Evite opiniões políticas contra os Estados Unidos ou contra a política americana. Isso pode te levar à negativa do seu visto. E principalmente, guarde a cópia de todos os seus documentos, principalmente aqueles que fizeram parte do seu processo migratório. Tenha isso muito bem guardado e organizado numa pasta para o momento da entrevista. A aprovação do 140 é um marco no processo migratório. É sempre uma felicidade muito grande saber que o seu pedido foi aprovado. Mas não é o fim da linha, ainda tem um caminho longo e muitos cuidados precisam ser tomados. E para quem teve o 140 aprovado, o documento mais importante hoje é o Visa Bulletin. Se familiarize com ele. Ele é um documento emitido todos os meses pela imigração e a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição para você acessar diretamente o Visa Bulletin. O mais importante é você acompanhar se a sua priority date descrita lá quando você protocolou o seu I-140 já foi alcançado pelo Visa Bulletin. Vai no seu visto, no país de origem, e ali você vai ver se a sua priority date foi alcançada ou não. Se a sua data de protocolo for aquela data ou anterior àquela data, significa que o seu green card já está pronto para ser emitido. Isso significa que se você está no processo de ajuste de status, a imigração americana vai emitir o seu green card. Se você está no processo consular, a sua entrevista vai ser agendada. Agora, se não chegou a sua data ainda, a gente tem que esperar. E todos os meses dá um pulo lá no site do Departamento de Estado e verificar se o novo Visa Bulletin contemplou a sua data ou não. Esse é o documento mais importante para quem já teve o I-140 aprovado. A detalhe, não existe uma data certa no mês em que o Visa Bulletin é emitido, mas via de regra, entre o dia 10 e o dia 15 é quando o Departamento de Estado costuma publicar o Visa Bulletin do mês seguinte. E me diz, você se sente um pouco mais seguro agora sabendo de todas essas etapas? Ou a ansiedade de saber que falta isso tudo só aumenta depois que você teve o seu I-140 aprovado? Eu sei que imigração demanda, sim, bastante paciência e trabalho com essa ansiedade. Justamente por isso a gente está aqui. Se você quer contar com o apoio de uma equipe especializada que tem bastante experiência em ajudar centenas de famílias brasileiras a migrarem para os Estados Unidos como residentes permanentes, tendo uma vida tranquila com o Green Card, entre em contato conosco, fala hoje mesmo com um dos nossos especialistas em imigração, a gente vai ter o maior prazer em te atender. Só clicar no link que está aqui na descrição e um advogado do nosso time vai entrar em contato com você, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar o like, ajuda muito o nosso canal a crescer. Se inscreve aqui no canal, todos os dias tem novidades sobre imigração aqui nos Estados Unidos e sempre dicas importantes sobre como imigrar de forma legal aqui para a América. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia até aqui. Até a próxima.